Boa tarde a todos aí que nos assistem. Obrigado pela presença. Iniciando aqui mais uma live, mais um bate-papo, né, com os nossos amigos. Hoje aqui falando de mais um importante setor da nossa economia, né, para o Brasil e principalmente aqui para o Amapá. O nosso tema de hoje é o impacto da Covid-19 no setor de eventos. Meu nome é Valdeir Ribeiro, para quem não me conhece, satisfação enorme. Eu estou como superintendente do SEBRAE, estive 8 anos como diretor de administração e finanças, e agora aqui junto com a nossa equipe, fazendo aqui parte agora da superintendência aqui do SEBRAE do Amapá. Então o nosso tema de hoje, como eu já disse, será os impactos da Covid no setor de eventos. E para falar um pouco desse tema, nós convidamos alguém que é especialista no assunto, né, que é Célia Brazão, empresária, dono de uma casa de eventos, da Nuance Eventos. Também é presidente do Sind Eventos e foi diretora do SEBRAE. Ela pode até me corrigir depois, se eu não me engano, 2017, 2007, 2008, foi diretora técnica também aqui do SEBRAE do Amapá. Então, uma pessoa que tem um grande conhecimento e que certamente vai nos ajudar muito a entender um pouco, né, desse momento tão difícil que está passando o Brasil e principalmente esse setor de eventos. A gente vai estar aqui nesse bate-bola com todos vocês. As nossas lives acontecem todas as terças e quintas, geralmente nesse horário de 14 horas. Tá? Nós estaremos avaliando as próximas lives, mas geralmente nesse horário de 14 horas. E pedir para todos aqueles que queiram nos acompanhar, nós temos aqui os nossos canais digitais, nós temos aqui o nosso portal do SEBRAE, www.ap.sebrae.com.br. Nós temos a nossa central de relacionamento, que é 0800 570 0800. Nós temos o nosso WhatsApp, 98 409 7544, né, que também, para tirar alguma dúvida, nosso WhatsApp aqui do canal de atendimento. E pelas nossas redes sociais, nós temos aqui o Instagram, Facebook e Twitter. Eu quero aqui também começar agradecendo aqui toda a nossa diretoria, diretor Marcel, diretora Marciane, pelo apoio, todos os nossos colaboradores, agradecer também o presidente Iraçu, né, que daqui a pouco estará conosco aqui no SEBRAE, está vindo para cá, para a gente poder bater um papo. Agradecer aqui toda a nossa equipe de apoio, agradecer aqui a Conceição, agradecer o Rômulo, que está comigo aqui, o nosso assistente técnico aqui das lives, obrigado, ele está de máscara aqui, está bem protegido. Eu também estava de máscara até há pouco, só tirei agora para poder falar com vocês, porque nessa época de pandemia de vírus, todos nós temos que nos proteger, não devemos realmente facilitar. Então, por conta disso, nós estamos aqui, só eu e o Rômulo aqui. Agradecer o Gleidson, e o Daniel, da nossa TI, que também esteve aqui com a gente, ligaram aqui os equipamentos e também já saíram. E agradecer aos grandes amigos, Nagano, que mandou um recado, que está assistindo, presidente aqui da Brasel, aqui no Amapá, e o Raimundo Simão Batista, nosso presidente da FEMICRO e conselheiro aqui do SEBRAE Amapá. Então, depois desses agradecimentos, eu gostaria de convidar agora a nossa querida Célia Brazão, cadê? Não está aparecendo aqui, me ajude aqui, por favor. Cadê a Célia? Vou ficar aqui, para a gente não ter nenhum problema. Oi, Célia, agora sim. Estava até preocupado que eu não estava lhe vendo. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo bem. Está conseguindo? Tá, a internet hoje está boa. Graças a Deus, né? Está nos ajudando. Pelo menos isso. Isso é bom. E é verdade, Valdeir, até porque hoje a internet é o nosso canal de comunicação com as pessoas, né? Então a gente tem dependendo totalmente agora de internet. Verdade, né? Ficamos totalmente dependentes. Pelo menos isso, né? Pelo menos eu fico imaginando um dia desse, falando aqui com o Cálido, imagina 10 anos atrás que se acontecesse um negócio desse, nós não teríamos internet, pelo menos com essa qualidade, e não teríamos esse instrumento tão bom, pelo menos para a gente poder comunicar. É isso? É verdade, é verdade. Eu fico até pensando, né? Mas vamos lá, a gente tem muita coisa para conversar. Quero agradecer o convite do SEBRAE, tá? Dizer que eu sou eternamente grata ao SEBRAE, que é a minha formação profissional, empresarial, é justamente da Casa SEBRAE. Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, né? Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite.
né? Certamente teremos muita coisa, eu não sei se 1 hora, porque parece que não, mas 1 hora passa muito rápido. Passa, Né? verdade. A gente vai estar aqui aberto também para as perguntas, né? Para responder algumas perguntas. Né? Quem quiser aí pode mandar enviar pergunta, que nós estamos aqui com o nosso assistente aqui para poder nos passar. Mas, Célia, eu gostaria para a gente começar, eu queria que você fizesse um balanço, né, de como é que estava o setor, esse setor de eventos, que é um setor enorme. Né? Como eu disse, na semana passada a gente estava aqui com o Cálidon Costa falando de turismo, que também é um outro setor muito grande, né, que movimenta, né, grandemente a nossa economia, tanto do Brasil como aqui no Amapá, mas assim, o setor de eventos também, um setor muito importante, e a gente sabe que foi um dos primeiros a paralisar. Né? Eu queria que você falasse o antes, como é que estava isso, como é que você via, né, esse setor, quais são os números, o que você tem para a gente para falar do setor no período pré-Covid, né? Como é que estava no Brasil e no Amapá? Que você fizesse aí um resumo para a gente. As perspectivas do setor de eventos eram as melhores, Valdeir. Nos últimos 2 anos, 3 anos, o setor de eventos ele apresentava um crescimento na média de 14% a 15%. Então, para 2019, isso não era diferente. A expectativa era 14% realmente para esse setor de crescimento no Brasil. E aqui no Amapá também era muito favorável. Vamos falar de Brasil logo? Que aí a gente pega um panorama do Brasil e joga aqui para o Amapá. Tá? Mas no Brasil, por exemplo, a gente tem uma pesquisa da ABEOC, que é justamente a Associação das Empresas Brasileiras de Eventos, e ela vinha com esses números assim saltantes realmente, um PIB nacional na área de eventos de 5%. Então, assim, tudo era muito favorável. Inclusive, um dos destaques dentro desse crescimento todo eram festas e casamentos. Isso no Brasil todo. Então, as pessoas se empolgaram. Os eventos de casamento eles tomaram uma nova roupagem, eram grandes eventos, muito bem trabalhados, com bandas nacionais, altos profissionais, empresas de outros estados se deslocando para realizar esses sonhos. Então, não era só o foco dos eventos corporativos, como a gente sabe que as grandes exposições, os grandes congressos aglomeram muitas pessoas, e era um pool no Brasil de, vamos dizer assim, desse intercâmbio, né, dos estados, dos profissionais se deslocarem para conhecerem feiras, para participarem de congressos, para eventos internacionais. Então, o Brasil estava no auge, estava na onda, né? Estava surfando muito positivamente na onda de eventos. E, querendo ou não, nós fazemos parte do setor de turismo. Então, a gente sabe que houve um incremento muito grande do Ministério do Turismo, através, inclusive, do SEBRAE, de outras entidades do setor S, para que alavancasse realmente o turismo, né? Então, aí a gente tinha um crescimento vamos dizer assim, nessa base, nós tínhamos mais de 60 mil empresas no Brasil, na área de eventos, tá? Isso gerava-se mais de 2 milhões de empregos, e esses empregos, tanto diretos como indiretos, fora os profissionais autônomos, que são os terceirizados, que a gente chama. Então, só aí, com um número muito significativo de participantes nesses eventos, seja ele corporativo, seja ele social, com mais de 203 milhões de pessoas participando nesses eventos. Então, olha a movimentação. Então, mais de 200 milhões de pessoas se movimentando numa cadeia gastronômica, numa cadeia de hotéis, porque o evento, ele agrega uma cadeia de serviços muito grande. São mais de 50 empresas, vamos dizer assim, 50 segmentos que fazem parte de evento. Aí então, você inclui o quê? Garçom, né? Você tem vários. Nós só temos, pra gente ter um parâmetro. Desde a parte de garçom, recepcionistas, o pessoal que faz o credenciamento, segurança, e aí você vai em segurança, transporte, carregadores, alimentação, hotelaria, costureiras, a parte de transportes, a parte de ateliê, de costura, salão de beleza. Então, é uma infinidade de serviços realmente que envolve a área de eventos. Então, aí, só no Brasil, nós temos uma expectativa de mais de 600 mil eventos realizados. Isso sem contar os eventos sociais, que nem sempre são contados. Então, aí, e ainda, né, Valdeir, tem a questão do imposto. Os impostos gerados nesse setor eram mais de 48 bilhões de reais. Então, esses eram os números de 2019, a expectativa do Brasil nesse setor que hoje, vamos dizer, vamos para a realidade agora.
paralisou. A gente sabe que o setor de eventos foi o primeiro a parar e com toda certeza, de acordo com os cenários que a gente tem, vai ser o último a ter um retorno que realmente volte à economia. Só para colaborar contigo, a questão de números, né? Você viu o Fantástico, quem assistiu o Fantástico, 1 milhão de casamentos, né, foram realizados no ano passado. Só de casamentos, nós estamos falando. Só de... É impressionante, né, os números quando você fala realmente do setor de eventos. Tudo muito grandioso. E a expectativa para casamento, como eu falei logo no início, era a maior, porque realmente as pessoas queriam casar. Mas se Deus quiser, vai voltar. Vai voltar. Isso, né, isso só vai adiar um pouquinho esse momento, mas isso vai passar, se Deus quiser. E aqui no Amapá, meu amigo, só para te dar uma noção aqui do Amapá, nós temos mais de 250 empresas aí envolvidas na área de eventos, realizadoras de eventos, entendeu? Desde da empresa de decoração, da empresa de salão de eventos, da empresa de buffet e empresa de som. Então, com mais de 5 mil profissionais envolvidos, direta e indiretamente. Tá? Inclusive o próprio Sebrae, pessoas. Né? Você sabe que inclusive o Sebrae é um grande promovedor, um grande promotor de eventos. Você sabe disso. É verdade. Você teve aqui, você participou disso. Né? Quantas feiras a gente não faz aqui por ano? Vários eventos, várias feiras próprias, feiras com parceiros, né? Palestras. Então você imagina que rodadas de negócio, quantos eventos o Sebrae não realiza, só o Sebrae. Né? Mas a gente realiza o Sebrae juntamente com parceiros. Então, uma quantidade enorme. E de uma hora para outra, também nós tivemos que paralisar tudo isso. E, consequentemente, quando nós paralisamos, toda essa cadeia, né, que está no em volta de apoio acabou paralisando. Né? Todos os nossos fornecedores, todo mundo acabou sendo impactado nesse momento. E é verdade, Valdeir, é verdade, porque a gente tem também a questão dos eventos corporativos que tem, vamos dizer assim, um número muito expressivo de contratações, porque você sabe que, por exemplo, a cadeia de serviços que o Sebrae contrata para realizar um Amapá Sabor, um Brasil Sabor, então são muitas pessoas envolvidas, é o local, é tudo. Então, toda a estrutura. Está uma situação assim, muito difícil. Eu estou como presidente do Sind Eventos, mas eu também sou empresária da área do setor, pela Nuance Eventos. Então, assim, eu estou dos dois lados do balcão, né? O de entidade para ajudar, mas ao mesmo tempo como empresária para ser ajudada. Ser ajudada sentindo na pele, né? Você está ali sentindo na pele. Porque realmente é o medo das pessoas, a angústia, realmente a questão até financeira que vai envolver, porque as pessoas estão ficando desprovidas. O número de desempregos, a gente tem pesquisas aí, a gente vai para número, né? Vamos para número. Daqui a pouquinho a gente vai bater. Então a gente... Vamos nesse. Mas então, assim, hoje a realidade as empresas estão paradas, tá? A arrecadação básica, não vamos dizer 100%, vamos dizer 98%, 98%, esse é o número que nós temos, exatamente, né? bateu aí. 98% de arrecadação, zero, entendeu? E assim, numa situação muito difícil e com um cenário muito incerto, na verdade. Nós não temos... Vamos conversar daqui a pouco sobre esse futuro aí que vai se descortinar. Que a gente sabe, né? Levantamento, hoje nós estamos trabalhando com 3 hipóteses. Né? Primeiro, essa restrição. Né? São 3 fases que nós chamamos assim. Né? Praticamente em todos os setores, nós estamos trabalhando restrição, que é o primeiro momento, que é essa determinação do governo, principalmente das prefeituras, do governo do Estado, né? É uma restrição geral. E que a gente não sabe até quando vai. Né? Porque vem sendo, a cada 15 dias, vem sendo editado, né, um novo decreto. Porque também ninguém sabe, isso é muito novo, é a primeira vez que a humanidade passa por algo desse tamanho. Né? Então imagina para um gestor público, para o governador, para o prefeito, ele também não sabe, para o próprio pessoal de saúde, né, da área da saúde, também não tem noção de quantos dias isso vai terminar, quando é que vai acabar. O que tem muita expectativa. Então o que se tem nesse momento é essa fase de restrição, né, que a gente também não sabe quando é que vai. Depois nós vamos ter uma fase de estabilização, é aquilo que, né, aquele pico de quando para, estabiliza, para depois voltar ali a regredir, e é o tempo que vai ser, a curva ela vai ser inversa. O que a gente espera é que no momento que esse vírus, que a saúde melhora, que esse vírus cai, a economia faça a curva, né, proporcionalmente o contrário, o inverso. Né?
Porque hoje o vírus está crescendo, a economia está baixando. E o que a gente espera é que o mais rápido possível a gente faça essa curva, né, inversa. E aí, o que acontece com o setor de eventos é justamente, talvez tem setor, e aqui a gente tem aqui um quadro também que fala sobre isso, que tem alguns setores que estão sendo mais impactados, mas tem alguns setores que estão sendo impactados positivamente, né, que é o caso de ensino à distância, que eu falei isso também na live passada, entretenimento online, ferramentas para o trabalho online, nutrição e saúde, telemedicina, plano de saúde, seguro de saúde, internet, produtos de limpeza e alimentação. Esses aqui estão sendo impactados positivamente, né? A gente sabe. Tem alguns que estão neutros, algumas lojas que conseguem aí se adaptar e estão conseguindo fazer a entrega, delivery, né? Está conseguindo atender por telefone. Então, pelo menos, não tiveram uma queda de receita tão acentuada. Tiveram, sim, uma queda de receita, mas está conseguindo, pelo menos, manter a estrutura. Nesse momento que a gente diz, pelo menos está viva, está no mercado, está conseguindo manter ali, né, a sua estrutura, o seu aluguel, está conseguindo manter ali o seu custo básico, né, para poder depois sair lá na frente. E tem alguns, e aí quando a gente vai trazer para os setores mais impactados, infelizmente, aparece aqui turismo e eventos, realmente, dentro de tudo isso que você está falando, algo assim realmente muito preocupante. É muito preocupante e, assim, como você disse, Valdeir, as empresas, algumas empresas estão conseguindo se adaptar a essa nova realidade, estão se reinventando, na verdade. Eu digo que esse comércio eletrônico hoje ele é muito forte, né? A questão do marketing digital se transformou na maior ferramenta hoje utilizada por qualquer empresa, por qualquer profissional, porque a gente precisa dessa comunicação e precisa evoluir até para chegar ao nosso cliente, chegar à casa das pessoas, mas para quem realiza eventos sociais e corporativos, existe esse delay maior, porque a gente envolve aglomeração de pessoas, a gente envolve locais fechados, que vai ter que ter toda uma política de mudança, de adaptação. Então, isso realmente faz com que as pessoas, muitas tenham uma precaução e, ao mesmo tempo, recuem em fazer investimentos em eventos. E aí a gente tem, eu queria até que você depois conversasse comigo, sobre a questão de uma medida que, diante de todo esse cenário negativo no setor de eventos, as empresas elas ficaram meio perdidas, o que fazer, porque os clientes ficaram apreensivos e, meu Deus, e agora? Eu quero casar em maio. Meu sonho é casar em maio, eu não posso mais casar em maio, então eu vou cancelar. E aí começou, entendeu? Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer. É exatamente isso. Né? Depois de tudo isso, o cliente sumiu. Né? A gente está dentro dessa questão de várias incertezas. Como é que o setor de vocês, como é que vocês estão reagindo a isso? Porque tem gente que quer adiar. Eu acho que é menos mal. Né? Quando você está trabalhando e o cliente chega assim, não, eu quero adiar. Mas tem cliente que quer cancelar. E eu me pergunto, como é que vocês estão lidando com isso? Né? Vocês estão conseguindo adiar o evento? Estão conseguindo? Está chegando para vocês esse pedido para adiar evento e para cancelamento de evento? Vocês têm recebido? Eu vou te dizer a dinâmica, como foi que aconteceu. Até antes do dia 8 de abril, eu te confesso que o setor ele estava muito apavorado. Mais apavorado do que está hoje, tá? Porque começou realmente aquela enxurrada de pessoas, de clientes, de eventos sendo cancelados. E aí se buscou fazer em todas as entidades do setor aquela campanha de não cancele, remarque. E isso começou, só que a força empresarial, vamos dizer assim, precisava de algo que regularizasse isso. E aí o Ministério do Turismo, com a pressão toda, veio e decretou uma medida provisória, que é a 948, que ela foi lançada em 8 de abril. Essa 948 ela veio justamente para proteger as empresas de eventos, as empresas de turismo no todo, para que vamos dizer assim, para tentar mantê-las sobrevivendo durante toda essa pandemia, toda essa crise. Então, essa medida ela veio como uma medida regulatória e protetiva para as empresas que estavam passando por essa situação. E aí são organizadoras de eventos, são empresas de shows, são empresas de agências de turismo. Então, é uma infinidade de empresas, realmente tem vários setores de empresas, setores econômicos, que foram beneficiados para quê? Para que o cliente tenha 3 opções, para que dê também segurança não só para a empresa, mas para o cliente, né?
que a primeira é justamente a remarcação, a oportunidade da pessoa remarcar a sua data, remarcar o seu evento, para que ele faça numa data futura, após toda essa crise. A segunda é que, de repente, passou aquela data que era tão especial, passou o aniversário do filho, passou o congresso, vamos dizer, feiras que eram específicas de um determinado mês. Então, aquelas pessoas vão poder ter o crédito Só de um para a gente serviço. voltar na primeira aqui, só para a gente esclarecer, deixar muito claro, né? Na primeira, ele vai poder remarcar sem custo nenhum. Porque geralmente, na hora, né, só para a gente deixar claro também o lado do consumidor, não olhar só o lado da empresa. É isso? Para quem está nos assistindo. Então, nessa medida provisória, o cliente quiser remarcar, não dá agora, né, ele pode remarcar sem que seja cobrada ali uma multa. É isso, né? Isso, e ele tem o prazo de 12 meses após a pandemia, também para que o evento dele aconteça nesse período de 12 meses. 12 meses, ok. Tá? E sem essa penalidade para ele, no caso, né? Resguarda a empresa, mas resguarda também o consumidor. Tá? Certo. E aí a gente teve a segunda opção, que é justamente a questão do crédito, em que aquele cliente que realmente não quer remarcar, já passou a data, passou o momento especial, já passou o evento que tinha que acontecer naquela sazonalidade, então o consumidor ele vai poder ter o crédito que ele vai poder utilizar em outros serviços, tá? Ou produtos da empresa. Então, isso aí é uma coisa bem legal também, porque a empresa consegue se adaptar e se adequar do que ter que desembolsar um determinado valor do seu caixa, que já está baixo e quase não tem. Né? E, de repente, vamos dizer que nenhuma das duas satisfez, ainda existe a terceira opção, que era justamente um acordo entre as partes, né? E aí esse acordo vai de cada empresa com seu cliente. Tá? E o que também nos deu um respaldo com essa 948, Valdeir, é que justamente nós temos que essas medidas, elas são a partir do final da pandemia. Então, quando fosse decretado a finalização de toda essa crise no Brasil, aí sim se conta 12 meses para todas essas possibilidades aí dos eventos. É o que a gente chama de fôlego, né? Na realidade, ganhar um fôlego, porque se não for assim, ninguém imagine aí todas as empresas de evento você ter que devolver o dinheiro. E muito desse dinheiro, inclusive, não fica com ela, não fica com a empresa, porque ele já é repassado para terceirizado, né? Quando você recebe ali uma entrada, uma parcela, automaticamente você distribui isso, né, também para os seus fornecedores. Como é que você faria agora? Imagina a tua empresa que promove esses eventos, chegar lá com o teu fornecedor que você já deu uma entrada para ele e dizer assim, não, agora me devolve que eu tenho que devolver para o meu cliente. Inclusive, você falou aí questão de ressarcimento, né? No caso de nenhuma das três opções que foram decretadas, vamos dizer, serem acatadas tanto pela empresa quanto pelo consumidor, pelo cliente, aí sim a empresa que não conseguir atender dessas três formas o cliente, aí ele tem obrigação sim de ressarcir. E ressarcir, inclusive, com o reajuste da época. Mas sempre a partir, ele vai ter também 12 meses para fazer esse pagamento após a pandemia ser decretada e encerrada. Então, foi uma medida protetiva, né, para as empresas e uma forma de tentar minimizar esse impacto tão negativo de fechar todas as portas. Porque a gente sabe que até a taxa de desemprego, principalmente desse setor, ela está mais de 40%. Entendeu? Muito alto. E nesse momento de caos, né, que a gente olha também, a gente olha para um lado, parece que tudo é caos, caos, caos. Será? Minha pergunta é para você. Dizem, inclusive, tem uma máxima que diz o seguinte, que às vezes é na crise que aparece a oportunidade. Será que nesse momento, né, a gente consegue olhar assim uma luzinha lá no fim do túnel? Tem algumas empresas, algumas aí que estão enxergando, né, de modar, de pivotar, né, o que a gente fala muito em tecnologia, vamos pivotar, vamos dar uma virada. Será que nesse momento fazer um evento diferente, né, usar uma tecnologia, como você bem falou, né, que nesse momento não tem como, mais do que nunca, é o que nós estamos fazendo agora, né, usando a tecnologia como nossa aliada para a gente estar aqui conversando. Nesse momento, né, você enxerga que, mesmo que timidamente, né, existem algumas oportunidades que algumas empresas podem se aproveitar dela, usando inclusive a tecnologia? E tem algum? Sim, olha, a gente tem percebido ainda é um movimento pequeno, porque como é uma inovação no setor, então as empresas estão tentando buscar alternativas. Uma das alternativas hoje é a festa em casa. As pessoas estão
vamos dizer, a parte de decoração, festa social. Você quer fazer, pessoas que estão fazendo 15 anos, já tem 15 anos sendo realizado na rede social, em que os pais contratam o bolo, contratam a cena da decoração, que é pequena agora, vamos dizer, para uma sala menor, e o fornecedor fotografa o tipo de fotografia, embala tudo e já manda para a casa do cliente, o próprio cliente monta. A parte do buffet, ele já faz um convite virtual para determinados familiares e faz um kit festa e manda para todos esses convidados. E entram na rede, entram agora naqueles aplicativos, né, que a gente tem de teleconferência, e cria-se um DJ com uma live de música também, que todo mundo vai curtir a mesma música, e faz aquela balada. Então, já é uma festa virtual. Ainda é pequeno movimento? Mas são alternativas que estão sendo criadas no mercado para que aconteça. Inclusive, esse final de semana, nós tivemos uma experiência bem legal de assistir no Fantástico. Sim, eu vi. Você viu o Fantástico, que teve lá um casamento também, que eles não queriam adiar, era uma data muito importante para eles agora, em maio, casar em maio, era dia 1º de maio, né? Tinha toda uma história do casal e eles não abriram mão. Então, o que eles fizeram? Em vez deles cancelarem, em vez deles adiarem, eles realizaram, mas dentro de um padrão virtual, que a gente está chamando agora das festas em casa em formato virtual. Convidaram várias pessoas, tinha gente aí do mundo todo acessando. E aí, então, são alternativas, Valdeir, que agora estão se transformando em realidade, mas ainda no número muito pequeno, pouco expressivo. E o legal de tudo é que quando você ouve o depoimento, né, que você assiste lá o depoimento dela, ela disse que eles, lá o casal, se surpreenderam, né? Que ficaram felizes porque conseguiu, inclusive, realizar o casamento, não que foi preciso adiar, né, e conseguiu ter a animação que eles queriam. Que você falou da banda, né? É interessante você assistir ali que é uma banda, mesmo à distância, conseguiu animar todo mundo. Né? E é uma forma de movimentar as empresas, né, do setor. Porque você viu que ela contratou buffet, contratou bolo, contratou decoração, contratou banda, então movimenta, mesmo que de forma pequena, mas há uma movimentação que, querendo ou não, gera-se uma renda, né? Uma renda, né? E evita o cancelamento, né? Os números que a gente tem aqui, ó, o ano passado no mundo todo, até março, não o ano passado, agora março, foram canceladas 500 feiras, tá? O prejuízo aí de aproximadamente 16 bilhões de dólares, tá? De aproximadamente 16 bilhões de dólares só nesses eventos. Nós estamos falando de feira, né? Você imagina aí de casamento, você imagina de aniversário, você imagina de 15 anos, né? De vários outros eventos, o prejuízo que não se tem em relação dessa parada desse setor, né? Que é muito grande. E agora, a gente olhando para esse momento, né? O que a gente olha? Porque nesse primeiro momento nós estamos tratando de uma questão que é de saúde. E aí não resta dúvida, né? Nós temos que nos proteger. É saúde das pessoas. Eu vejo que nós que lidamos aqui no Sebrae, com a vida das empresas, né? A gente sempre lidou com isso, né? Ali torcendo, fazendo todo o trabalho para que as empresas realmente possam, né? As pessoas saíssem ali da informalidade, montasse a sua empresa, que essa empresa podia ali crescer, desenvolver, né? Gerar mais emprego. Agora nós estamos olhando o seguinte, cara, antes de olhar para a empresa, né, muitas vezes eu tenho que olhar para a saúde das pessoas. Você tem que olhar para a saúde, né, você tem que olhar para a saúde dos gestores, mas tem que olhar para a saúde dos funcionários, você tem que olhar para a saúde dos clientes, né, não tem como você desassociar uma coisa da outra. Porque essa coisa do vírus, ele tomou assim, é algo que fugiu, né, do controle de todo mundo. Quando a gente olha assim, é algo, né, impressionante. Então, o primeiro passo, não resta a menor dúvida que, né, a gente que está aqui no Sebrae é o seguinte, vamos proteger. O Sebrae mesmo, hoje, Célia, hoje aqui no Sebrae, nós só estamos nesse momento com 3 pessoas. Né? Tá eu, tá meu assistente aqui, o Rômulo, assistente técnico aqui imediato, né? Tem um rapaz na TI, né, que está ali também nos dando suporte, mas o restante nós estamos trabalhando home office. Né? Porque a intenção não vamos paralisar, a gente vai continuar trabalhando, dando as nossas orientações através dos nossos canais, né? Mas nós temos que proteger a vida, porque nós acreditamos o seguinte, que isso vai passar, né? E a gente quer que muito em breve
que essas coisas voltem, né? Que todo mundo volte ao seu ritmo normal, assim como vocês no evento, né? Do setor de evento, vocês precisam disso. E na sobrevivência das empresas, né? A gente precisa ter um planejamento de curto prazo, né? Eu vejo que o mais importante nesse momento é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Né? Eu acredito o seguinte, nem eu e nem você temos a solução para tudo. Mas se nós nos juntarmos aqui, o Sebrae, junto com o Sind Eventos, junto com os empresários, né, e a gente conseguir aí, junto com a boa vontade, né, muitas vezes do governante, de alguma coisa, a gente consegue passar, pelo menos minimizar. Né? Não é que a gente vai resolver todo o problema, mas pelo menos minimizar esse sofrimento que a gente tem agora. Né? E o que o Sebrae a gente tem feito, você colocou naquele momento, né, você até perguntou, nós temos aqui trabalhado com a nossa equipe a questão de consultoria. Né? A gente tem disponibilizado aqui, nós estamos inclusive trabalhando com consultoria aqui, montando aqui para trabalhar com consultoria específica para cada setor. Porque cada setor tem sua dor. Cada setor, né, evidentemente, que acaba sentindo uma dor diferente. A dor que você sente, né, ela é um pouco do setor de eventos, evidentemente que é um pouco diferente do outro setor lá que trabalha com confecção, né, com o setor da panificação. Cada um tem as suas dores um pouco diferentes. Né? Mas eu acho que nesse momento a parceria, né, é fundamental. O que você acha? O que você fala um pouco da questão de parceria, né, entre vocês? Vocês têm conseguido, vocês do setor, trabalhar fortemente essa questão de parceria entre vocês? Você tem percebido isso no setor de vocês? Eu vou falar de duas formas. Uma como Sind Eventos. Tá? O Sind Eventos ele tem buscado realmente agregar, ele tem buscado auxiliar, orientar e fortalecer o setor. A gente tem estado em contato em várias reuniões com os comitês de crise, a gente tem buscado o apoio da FEComércio, do Sebrae, das agências bancárias para buscar alternativas de crédito. E a gente nem falou de crédito, né? Mas é uma situação vamos falar no finalzinho. Depois a gente vai falar. O PROCON, buscamos o PROCON como nosso parceiro para poder auxiliar as empresas, principalmente na questão de energia, de fornecimento de energia elétrica junto à CEA, porque nós estamos com todas as casas de eventos estão fechadas, estão paralisadas, todos os bares e os bares e restaurantes estão praticamente fechados, principalmente os bares. Né? A gente sabe que tem um delivery, mas é muito pequeno ainda para o volume que se antes tinha de movimentação. E nós estamos também com uma parceria com o IDAM, que é um Instituto de Soluções Jurídicas, junto com os advogados o Dr. Lucas Torres e o Dr. Vicente Cruz, para que auxilie as empresas e até mesmo aquele nosso parceiro, o empreendedor informal, que também faz parte do nosso rol, que venha nos buscar para auxiliar nessa questão dessa normativa, dessa medida provisória, para auxiliar nos seus conflitos com os funcionários, para auxiliar nas suas tomadas de decisões futuras. A gente precisa também de uma assessoria jurídica, né, Valdeir? Que a gente sabe que nesse momento é muito importante. Então, o Sind Eventos ele tem feito isso. E criamos grupos de WhatsApp, fizemos campanhas de alimentação para auxiliar aquelas pessoas que mais precisavam. Porque se para a empresa está ruim, imagina para aquele autônomo do setor. Então, a gente está assim, eu sempre digo que nós temos duas situações. É a questão da solidariedade, que nós temos que ter um com os outros agora, porque todo mundo está na mesma situação, às vezes um pouco pior, às vezes um pouco melhor, mas todo mundo está passando por uma dificuldade muito grande e que a gente tem que se apoiar nesse momento. Tá? E como empresa, o que a gente tem feito? Tá? Todas as empresas a gente tem orientado a melhorar as suas redes sociais, a buscar o contato com o seu cliente, a mostrar que nós não estamos parados, apesar de estarmos em home office, nós estamos trabalhando, nós podemos falar virtualmente com o cliente, nós podemos fazer orçamentos, nós podemos fechar contratos para eventos futuros, nós podemos acalmar o coração daqueles sonhos de noivas e debutantes que querem realizar os seus eventos, que tiveram que cancelar, que tiveram que adiar, ou que estavam pensando em contratar e agora estão com medo de contratar. Então, a gente tem, inclusive, nós criamos uma hashtag de amigos da live, que nós estamos fazendo live de todos os profissionais envolvidos em turismo, em eventos. Seja ele fotografia, seja ele de filmagem, seja ele de som, seja de bolo. Então, a cada semana a gente muda o tema para que a pessoa, para que
possa nos assistir e ver que o setor não está parado. Porque é uma coisa que a gente precisa mostrar para o cliente e para os consumidores, Valdir, e para a população, é que nós temos força de continuar, se Deus quiser. Se nós estivermos juntos, organizados e nos adaptando à nova realidade, o setor não vai morrer. O setor ele vai sobreviver, ele vai ter uma dificuldade. A gente sabe que está tendo uma dificuldade, vai continuar tendo uma dificuldade. Mas se nós nos organizarmos, nós vamos ter, sim, um futuro aí muito promissor, em que as pessoas voltem a comemorar, principalmente, a vida. Né? Verdade, isso é o principal. Porque uma coisa muito diferente do nosso trabalho, Valdir, é que a gente trabalha com a emoção das pessoas. A gente trabalha com sonho. É diferente, vamos dizer, um pessoal de supermercado, que você trabalha com produto em prateleira. Nós não temos um produto em prateleira. Nós temos emoção, realização de sonhos. Então, é muito difícil, vamos dizer assim, esse momento que a gente está vivendo, porque muitos sonhos tiveram que parar. Inclusive, é isso que eu ia falar com você, que não é só um efeito financeiro, econômico, é uma questão até psicológica, né? Você imagina que um evento, né, ele mexe com as emoções das pessoas, né? Eu mesmo, a gente sente falta. A gente que é acostumado a trabalhar o tempo todo com evento, né? Ali está aquela alegria de evento, você está fazendo evento, você está participando de um evento. Imagina você trabalha a semana toda, né? Às vezes ali sob pressão, né? Muito exaustivo. Aí você chegar ali numa sexta-feira, no sábado, você ir para um evento, para um aniversário, né? Você participar de um evento. Cara, que maravilha, que coisa. Então você trabalha com psicológico. Agora você imagina, né, as pessoas terem que passar aí 2 meses, 3 meses, praticamente sem participar de um único evento. Né? Muitas vezes nem um aniversário, nem o Dia das Mães. Você imagina o Dia das Mães, né? Lá em casa mesmo aconteceu isso, né? Os nossos filhos morando aqui na mesma cidade, né, não foram em casa. Né? A gente teve que falar, porque os dois estão as esposas estão gestantes, e a gente está procurando aqui todo mundo se proteger. Então, né, o Dia das Mães, pela primeira vez, a minha mulher chorou no canto, porque os 2 filhos, morando na cidade, não puderam vir em casa, né, participar. Né? Então, a gente está falando aqui não só de dinheiro, não só de financeiro, né, mas a importância realmente que esse setor de vocês tem nesse campo do psicológico. É uma coisa muito forte. O nosso trabalho, ele tem uma característica muito forte nessa questão de mexer com o sentimento das pessoas. Então imagina quem sonha a vida inteira fazer os 15 anos da filha. Verdade. Guardou aquele dinheiro, fez uma economia e era agora em abril, ou era em maio. Então passou. Nós mesmo aqui da Nuance, nós tivemos vários eventos nesse perfil, entendeu? Que a gente está em negociação para uma data futura, mas não tem, vamos dizer assim, não vai ter, vamos tentar resgatar aquela sensação, aquela emoção de que estava lá para aquele momento, né? Aquela expectativa. Então, assim, já existe, inclusive, Valdir, tanto a ABOC quanto a União Brasileira dos Promotores de Feiras, eles estão organizando uma cartilha para criar normativas, né, que conduzam as empresas realizadoras de eventos, os congressos, as feiras e tudo mais, para esse retorno, né, que a gente diz. A gente está pensando aí vamos dizer, sair da crise, como sair desta crise, como retornar. Eu até vi agora há pouco alguém perguntando aí, não lembro bem quem foi, mas perguntando como é que as empresas estão se organizando para reiniciar as suas atividades, né? Então, já tem entidades, e nós mesmo, como Cindy Eventos, já estamos nos unindo a essas situações aí, a essas, vamos dizer, essas orientações, para que a gente possa subsidiar o empresário do setor, para que a gente possa subsidiar o profissional, que é como você diz, você está com 3 pessoas hoje aí, mas você teve todo um trabalho de proteção, de cuidado com a pessoa, de higienização. Então, isso tudo, imagina a gente trabalhando com 100, com 200, com 1000 pessoas de novo. Então, é esse tipo de cuidado, esse monitoramento, esse acompanhamento, a higienização. Então, querendo ou não, não vai mais ser como era antes, Valdir. Não vai vocês vão ter que trabalhar com um sistema de protocolo, né? Até para passar segurança para o cliente. Né? Eu acho que cada empresa vai ter que dizer o seguinte, vai ter que ter um protocolo, né, para quando chegar lá na sua empresa, lá na Nuance, de que forma é limpo, como é que é limpo o banheiro, né, de que forma ali os ambientes são... Né?
cada um vai ter que saber, tanto quem está contratando, quanto quem está frequentando, né, o seu ambiente. Né? Eu acho que esse protocolo, todas as empresas, inclusive nós aqui no Sebrae já estamos fazendo, né, o nosso protocolo, terminando agora a elaboração, tanto para monitorar a saúde dos colaboradores, nós faz o monitoramento online uma vez por semana, a gente tem um questionário, né, e a gente tem todo um protocolo, desde a entrada aqui do Sebrae, né, de como é que entra a higienização, até em cada mesa. Tem que ter álcool, tem que disponibilizar, né, e a gente esperando aqui até o dia do nosso retorno, a gente está preparando tudo isso. E eu acredito que isso vai ter que ser pensado, né? Para cada empresa, para cada evento, não vai fugir disso. Não é isso? É verdade. E é como eu te disse, não vai ser mais como antes. Hoje as pessoas vão estar já automaticamente querendo se proteger, automaticamente querendo proteger o seu familiar, o seu convidado. Então, imagina, a gente fala muito no evento social, mas vamos lá para as feiras. Você mesmo que faz tantas feiras enormes aí, com mais de 1.000 pessoas visitando a feira. Então, imagina o protocolo que vai ter de monitoramento, de higienização, de cuidado com a retirada do lixo, do manuseio dos alimentos que vão estar sendo processados e oferecidos. Sem falar na redução, né? Nós temos um espaço aqui para 600 pessoas, 500, 600 pessoas. Né? Evidentemente que nesse espaço que eu colocava 500 pessoas, eu não vou poder mais colocar 500 pessoas. Né? Eu vou ter que reduzir esse espaço, talvez ali para 150, no máximo, né, 200 pessoas. Né? Então, a gente vai ter, eu imagino o seu espaço, que é um espaço, né, grande, bonito, de eventos, né? Você imagina que ali também, você também vai poder voltar, mas vai ter que voltar com espaço, né? Relativamente, ele vai ter que reduzir, você vai ter que dar o distanciamento, né, necessário, talvez de 1,5 m, 2 metros, ali vai ter que dar o distanciamento, né, para que todo mundo se sinta realmente seguro. Né? E você tem uma expectativa no setor de vocês, quando a gente olha, né, assim, a gente olhando para tempo, setembro, outubro, ou vocês hoje, agosto, sei lá, julho, vocês têm uma expectativa de retomada de prazo, pelo menos, né, dentro da... Lógico, isso depende muito da saúde, tá? Porque às vezes a gente faz a expectativa aqui, nós mesmos já adiamos 2 vezes a nossa expectativa. Né? Nós trabalhamos aqui com a expectativa de que nós, né, estaríamos trabalhando hoje. E nós já tivemos que adiar 2 vezes, mas a gente tem que ter expectativa. Né? A gente está trabalhando agora com a expectativa para junho, aqui no Sebrae. Pode ser que quando chegar junho, a gente adie para julho. Né? Mas nós temos que ir trabalhando, fazendo esses ajustes. Vocês, dentro do setor de vocês têm pelo menos alguma expectativa para algum... Essa pergunta difícil, mas eu vou ser sincera contigo. Nós temos sim. A nossa expectativa. Não estou falando do pleno, estou falando assim, do início da retomada, tá? O início, estou falando assim, ó. Vamos pensar num reinício aí, né? No reinício. Eu acho que essa é a palavra, do reinício. A nossa expectativa inicialmente é para agosto. Tá? Mas não é agosto de Deus. Não é agosto de Deus. Mas eu vou ser bem sincera contigo, Valdeir. Eu, inclusive, lancei essa expectativa aqui no mercado do Amapá. Mas nós estamos vendo, vamos dizer assim, tantas mudanças nos cenários internacionais que automaticamente está vindo para o cenário nacional que talvez a gente tenha um delay maior do que a gente tinha estimado. Porque nós imaginávamos que março, abril, maio, junho e julho seria um período suficiente para a gente passar por toda a crise. Mas eu confesso a você que eu tenho olhado os cenários, principalmente os internacionais, que vamos dizer assim, é uma cadeia, né? Vem um atrás do outro. Então, deu problema num, você sabe que vai chegar lá no final. E a gente vai estar lá no final. E tudo depende, o que depende muito da população, né? Se a população tivesse colaborando, talvez tivesse um pouco mais restrito, né, a gente pudesse sair dessa crise um pouco mais, né, antecipar. Porque eu entendo também, se a população não colaborasse, enquanto esse índice estiver subindo, né, de contaminação, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar ou vai conseguir se planejar. Né? Então é preciso também que todos tenham essa conscientização, colaborem para que a gente possa retomar o mais rápido possível. Né? Você viu aí que agora as medidas protetivas aqui dentro do estado estão muito maiores do que estavam na semana passada.
né? Então, hoje a gente já tem barreiras de contenções, já tem pessoas voltando realmente sendo, vamos dizer assim, orientadas a voltar para casa. Então, está se fazendo uma fiscalização maior. A gente já viu vários estados aqui do norte, inclusive, que começaram o lockdown. Então, a gente nunca imaginou que fosse chegar a isso, né? Na verdade, eu acredito que ninguém imaginou que a crise fosse chegar no Brasil, né? Deixa eu fazer umas perguntas para você, que estão chegando aqui. Várias perguntas. Tá. Vamos ver se a gente consegue agora, nesse tempo que resta aqui, fazer algumas perguntas. Vamos lá. Você sabe se o setor de vocês tem tido alguns problemas trabalhistas? Você sabe se tem alguma reclamação, tem chegado até vocês? Tem conseguido resolver as questões trabalhistas, né? Ali, para quem estava na formalidade, a gente trabalha aqui de formalidade. Tem resolvido? Tem conseguido resolver? Olha, pelo Sindeventos, tá? Nós não recebemos até agora nenhuma reclamação. Inclusive, ótimo. Nós temos o IDAM, como eu te falei, está nos dando essa assessoria para que a gente auxilie em qualquer questão trabalhista. Mas até agora nenhuma foi diagnosticada. Algumas outras reclamações também não, essa questão de cancelamento. A reclamação, sim, de cancelamentos, Valdeir. Principalmente, não é nem... Olha, nós temos um fator que é também um aspecto que não é só no nosso setor, mas a gente tem empresas formais, que é inclusive a característica muito da empresa de eventos, ela ser micro e pequena empresa, né? Mas nós temos aquele profissional autônomo que ele fecha contrato diretamente com o cliente. Então, por exemplo, alguns desses profissionais que são profissionais liberais que atuam diretamente com a realização de eventos, algumas sim nós temos tido reclamações de dificuldade no de cancelamento, de remarcação, de devolução de dinheiro e tudo mais, entendeu? Então, a gente tem acompanhado, inclusive, algumas pessoas nesse caso, para orientar, principalmente com essa medida que saiu do Ministério do Turismo. Falar nisso, você falou em questão de dinheiro, de recursos. As empresas de vocês estão conseguindo aí ter acesso, porque a gente está verificando, né, que o governo federal, inclusive, tem disponibilizado, através do BNDES, através aí de várias linhas de crédito, né, tem disponibilizado algum recurso significativo. Mas chega para a gente, inclusive aqui no Sebrae, a dificuldade. Muitas vezes esse dinheiro está lá, mas a dificuldade que algumas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, têm de acesso, né, ao crédito. Vocês sabem se o setor de vocês também vem passando por essa dificuldade no crédito, de acesso ao crédito? Muita dificuldade, não existe abertura, não existe flexibilização nenhuma linha de crédito para apoiar diretamente o pequeno e o micro empresário, muito menos o profissional autônomo, tanto em banco oficial do Estado quanto os bancos nacionais. Não existe isso ainda. Nós temos entrado em contato diretamente com Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, com outras instituições financeiras, com o BASA. Além de não ter nenhuma facilidade, os juros continuam na mesma. Eles mesmos dizem que não têm interesse, nem têm orientação do governo federal, do Banco Central, e não existe uma política diferenciada nesse momento. Continua do mesmo jeito. Mesma dificuldade, as mesmas cobranças e os mesmos juros. Infelizmente. Infelizmente. A gente aqui no Sebrae nós temos os colocado à disposição. É isso que eu quero deixar aqui para o setor de vocês, para a gente fazer essa intermediação. Tá? Inclusive, há 2 semanas atrás, tivemos aqui um bate-papo com a própria diretoria do Banco da Amazônia. Eles em Belém, a gente fez aqui uma reunião, junto com a gerência aqui do Banco da Amazônia, e aí a gente tem feito essa intermediação. Então, também se colocar à disposição, viu, Célia? De todo o setor de vocês, para a gente tentar ajudar, porque nós entendemos o seguinte, lógico, o empresário também precisa estar consciente de que tem alguns critérios que precisam ser estabelecidos. Ele precisa comprovar que está no setor, ele precisa estar organizado dentro do CNPJ, ele precisa comprovar ali, né, que ele teve uma renda nos últimos 12 meses, né, ele precisa comprovar que ele não está inadimplente no mercado, né, existem alguns critérios objetivos que os bancos, mais do que nunca, eles também estão com medo nessa hora de, né, porque dessa questão da inadimplência. Mas, tirando isso, eu vejo que é um momento também que os bancos têm que estender o tapete, têm que estender ali, né, porque dizer o seguinte, olha, é a hora de dar mão. Mais do que nunca, a micro e pequena empresa precisa dessa ajuda. Né? Então, eu acho que precisa desse olhar. Nós temos cobrado, o Sebrae tem feito isso, tá? De cobrar, de entrar em contato com a superintendência aqui dos bancos, né, e pedir o seguinte, olha, e o que nós queremos fazer, o que o Sebrae está colocando à disposição, é para fazer o crédito assistido. Né? Não simplesmente a pessoa vai lá e pega o crédito. Mas de que forma você pode pegar esse crédito? É necessidade, porque muitas vezes a pessoa chega lá, eu quero 100 mil reais.
Mas será que você realmente precisa de 100 mil reais? Será que esse é o momento que você precisa? Será que a negociação com o teu fornecedor nesse momento não é melhor do que você pegar dinheiro em banco, né, que você não pague juros? Será que não tem outra forma de você negociar? Hoje, vou pagar energia. Hoje nós já vimos aí, inclusive, eu te passei, né, tem a questão aí de uma liminar que saiu, né, para que a companhia de eletricidade, né, não cobre energia, pelo menos não corte energia nos próximos 60 dias, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, mas aí nós nos colocamos à disposição, tá? Seu, aí, né, como enquanto sindicato das empresas, para que o SEBRAE também possa ser esse interlocutor, porque a gente entende que o crédito, nesse momento, ele é muito importante, né, e que a gente precisa trabalhar conjuntamente. E nós vamos, eu queria só uma palavrinha disso, que inclusive semana passada, final da semana passada, saiu um anúncio do Ministério do Turismo através do Fungitur, que é justamente um apoio, né, de crédito de 2 bilhões de reais, 5 bilhões de reais, né, que vão ser lançados junto às entidades financeiras, às instituições financeiras, para crédito para o setor do turismo. E aí nós vamos precisar muito desse seu suporte, não só de orientação, de gestão para as empresas, para o micro e pequeno, mas principalmente para como acessar essa linha, esse dinheiro que vai ser liberado. Para que ele chegue na ponta. Porque não adianta, muitas vezes, você colocar, tem 5 bilhões, mas se esse dinheiro, se ele não chegar na ponta, aí não adianta, é muito complicado. Aí acaba o empresário, muitas vezes, ele pegando um juro mais caro no outro banco, ou então, coitado, indo até para o agiota, né, pegando um juro muito mais, porque ele precisa cumprir muitas vezes o compromisso e acaba se endividando cada vez mais. Né? Então a gente precisa realmente ajudar e aí a gente se coloca à disposição. Chegaram várias perguntas aqui, depois eu vou até te passar, tá? Manda aí. Dentre aqui os eventos sociais e corporativos, né, fluxo turístico, qual seguirá primeiro? Você acha que entre os eventos, aqui pelo que eu entendi aqui, né, e a questão do turismo, você acha que, né, o turismo, pelo que eu estou entendendo da pergunta que passaram aqui, você acha que evento e turismo vai caminhar juntos, os dois vão praticamente se restabelecer conjuntamente na mesma época? Vamos dizer assim, o maior foco do turismo, o setor de eventos dentro do turismo, ele é o maior destacado. A maior economia dentro do turismo é justamente o evento de negócios. Né? Evento de negócios. E aí, muito, né? Trabalha juntos. Né? Então, eles trabalham muito juntos. Então, eu acredito que evento corporativo, evento de negócio, ele vai ajudar muito a movimentar o setor do turismo, a movimentar a cadeia de hotéis, a cadeia de agências de viagens, porque vai ser uma tendência realmente das pessoas, porque é uma necessidade para o próprio negócio participar. De determinados eventos de negócios. Inclusive, então, tem países que já estão abrindo, tá? Se eu não me engano, a Alemanha já começa a abrir justamente essa feira de negócio, né? De forma restrita, né? Antes de qualquer outro evento, mas esses eventos de negócio, evento social, mas feiras, eles já estão abrindo, e parece que a partir de agora, né, depois da segunda quinzena, já vão começar a abrir. Por quê? Porque é uma necessidade, não tem como, você não pode travar totalmente a economia. É verdade. Nós vamos ter que conviver com esse vírus daqui para frente, talvez a gente tenha que conviver, mas de uma forma que a vida continua. Não tem como a gente paralisar totalmente. Agora vai ter que tomar esse cuidado. Né? Agora, o evento social, Valdir, ele vai ter uma queda. Vamos dizer, ele vai retornar, mas ele vai retornar com um número menor de pessoas, com um número, vamos dizer assim, com a quantidade de realizações menores. Ele vai retornar mais tímido. Infelizmente. Essa é uma realidade, né? Nós estamos conversando, nós temos a responsabilidade de não criar aqui nenhuma expectativa. Eu acho que nós temos que ser realistas e, nesse momento, talvez seria procurar alternativa. Né? A pergunta que chegou aqui foi justamente essa, né? Foi teria alguma expectativa, alguma alternativa? Eu confesso para você que isso tem que ser construído. Me perguntaram aqui, né, se nós teríamos alguma expectativa, alguma alternativa. Eu não sei. Aqui seria, se você tem aqui para essa pergunta, alguma resposta, alguma alternativa. Principalmente para esse pessoal que vai fechar, né? Porque nós sabemos, a expectativa é que 20% das empresas, expectativa, tá? Nós não temos números fechados nesse momento, mas existe uma expectativa no mercado que talvez 20% das empresas feche definitivamente. Se essa crise continuar aí
né, junho, e passar para julho, dificilmente uma boa parte dessas empresas elas retornarão ao mercado. Tá? Uma boa parte não, mas pelo menos 20% aí pode fechar. E esse é um cenário real, Valdeir. Infelizmente é duro dizer, mas é um cenário real. Entendeu? Até porque a gente sempre diz que, mesmo que retorne esse semestre que vem, nós temos um período característico do setor de eventos que praticamente paralisa as realizações em janeiro, fevereiro e março. É uma prática natural, é um caminhar natural do setor. Os 3 primeiros meses do ano sempre são períodos menos procurados. De baixa. Entendeu? Então imagina, você já está saindo de uma crise que você já está vamos dizer, suando para conseguir alguma coisa. Aí você vai entrar num período que já caracteristicamente não tem nada. Então você vai ter, além de um prazo de crise, você ainda tem aquele delay natural da procura de eventos. Esse talvez também seja um momento para a gente, né, para nós, enquanto gestores, para a gente aproveitar. Porque o que nós entendemos, Célia, é que a vida continua. Como nós colocamos aqui, a gente está caminhando, infelizmente o tempo passa muito rápido. Já me avisaram aqui que falta 3 minutos. Né, o papo está tão bom que a gente tinha mais meia hora aqui para bater papo. Eu tenho aqui um bocado de pergunta para lhe passar, mas infelizmente o tempo passa muito rápido. Né? E aí o seguinte, a vida continua. O que nós temos que tentar aqui entender agora, não sei se você concorda comigo, é que a gente deveria aproveitar esse momento, né, para poder fazer curso, nem que seja online. Né? As redes sociais, elas são muito boas, ótimo, mas também a gente tem que tomar muito cuidado o que nós estamos fazendo com essa rede social. Porque tem gente, infelizmente, que está ali naquela rede social, muitas vezes desperdiçando o tempo. Né? Use essa rede social para você, use para poder assistir uma palestra, para poder assistir uma live. Né? Hoje tem vários cursos, só o Sebrae hoje tem mais de 100 cursos gratuitos, né? Ali você pode assistir totalmente de graça. Então, aproveitar. E eu queria aqui o seguinte, faltando 2 minutos, Célia, eu queria aqui as tuas considerações, né, para o setor, o que você espera, né, e que você falasse agora com o teu pessoal, o que você espera realmente dessa crise. Eu espero voltar mais vezes aqui para a gente continuar esse bate-papo, viu? Que eu estou com um bocado. Olha a quantidade de perguntas que eu tenho aqui, mas não tem tempo, viu? Que maravilha, eu fico muito feliz. E dizer assim, Valdeir, primeiro, mais uma vez, reiterar o nosso agradecimento por esse espaço aqui da gente estar conversando com você, uma pessoa muito especial, de uma entidade maravilhosa que apoia as empresas, apoia o empreendedor, aquela pessoa que quer realmente se destacar, que quer investir, que quer ganhar o seu dinheiro de forma digna. Então, dizer que nós somos brasileiros, sabe aquela história da gente, a gente não desiste. Nós temos que continuar, nós temos que nos reinventar. Né? Essa é a palavra. Nós temos que nos readaptar e nós temos que tirar o S dessa palavra crise. Porque tirando o S, a gente vai ter CRI, que é onde a gente vai criar alternativas de negócios, alternativas de como funcionar diferente nesse setor que é tão lindo, tão bonito e com perspectivas tão positivas que estávamos e que com certeza nós vamos ter aí para 2021, pelo menos em 2021 a gente acredita que uma nova retomada. Então quero desejar aqui muita saúde para todos, um grande abraço para você, para toda a instituição Sebrae aí e nós estamos à disposição. E muito obrigada pelo apoio que você tem nos dado no Sim de Eventos. Obrigado mesmo. Você sabe que também eu tenho um carinho especial, né? Nós todos aqui temos um carinho muito especial por você, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, e você sempre esteve aí disposta, né, a colaborar com a gente, né, a nos atender. Então, em teu nome aqui, eu quero aproveitar para mandar um grande abraço para todos que fazem parte desse setor, torcendo para que tudo isso passe mais rápido, e dizer para todo mundo, viu, Célia, que a vida continua, aquilo que eu falei lá no meio, né, que a vida continua. E que nesse momento as pessoas têm que entender que elas não estão sozinhas nisso. Né? Todos nós, o Sebrae está passando por um momento, nós estamos aqui fechados. Então todos, independente se você é grande, se é pequeno, se é médio, independente, todos. A pessoa tem que entender o seguinte, não adianta querer botar uma corda no pescoço que não vai resolver o problema. Porque o problema que ele está passando é um problema que o mundo está passando. Não é um problema só dele. Né? E que nesse momento que a gente falou ali, procurar parcerias, procurar, né, as entidades, aí, o Sim de Eventos, procura o Sebrae, né, para que a gente possa, conjuntamente, tentar, nesse momento, pelo menos, né, vamos nos dar as mãos, vamos tentar ver de que forma a gente consegue.